Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal, a mais uma aula do nosso mini curso sobre fundos imobiliários. Na aula de hoje, a quinta aula, a gente vai falar sobre como você vai escolher, onde é que você tem que olhar quando você quer escolher um fundo imobiliário para investir. Então já curte esse vídeo se você vem acompanhando essa série de vídeos desse mini curso. Se você chegou aqui agora, não é inscrito ainda no canal, se inscreve aqui, também curte esse vídeo, isso ajuda pra caramba a gente. Eu vou dividir essa aula em duas, entre critérios, entre parâmetros qualitativos e quantitativos. Então, na aula de hoje a gente vai trabalhar com números e na parte 2 com a parte mais qualitativa, mais subjetiva. Então, hoje a gente vai falar de preço, logicamente, de dividend yield, vou falar de inadimplência, de vacância e do PVP. Então, fica até o fim. No final eu vou falar sobre a diferença entre você analisar o PVP, se você já conhece, de fundos de tijolo e fundos de papel. Se você ainda não conhece, no longo desse vídeo você vai entender. Então fica comigo até o fim, depois da vinheta. Bom, até aqui você viu o que é um fundo imobiliário, quais são as vantagens de investir nele, quais são os tipos, quais são os riscos. E nessa aula de hoje eu vou mostrar aonde é que você tem que olhar, quais são os indicadores, como é que você de fato vai lá escolher. Na verdade eu vou falar teoricamente do que são esses indicadores e ao longo do curso a gente vai colocando isso mais na prática. Como eu já falei na parte 1 dessa aula, eu vou falar dos indicadores, dos parâmetros quantitativos, a parte de números que você precisa saber, que você precisa investigar acerca do fundo imobiliário que você quer investir. Logicamente, como esse é um curso básico, a gente vai passar de forma ampla por cada um desses indicadores, mas eu tenho certeza que se você assistiu esse curso do início ao fim, quando você terminar, você vai estar apto a começar a investir com o mínimo de consciência. Aí vamos lá, quando a gente fala em imóveis, porque no fim de tudo você já entendeu que por trás do fundo imobiliário, por trás desse ativo que é negociado na Bolsa de Valores, existem ativos imobiliários, existe um prédio, existe um galpão logístico, existe um shopping, pode também, se for um fundo de papel, existir um crédito privado que nele é atrelado um imóvel. Então, quando a gente fala em imóvel, a gente fala em vacância. E a gente precisa analisar essa vacância. Vacância quer dizer se o imóvel está vago ou não. Dentro do fundo, quanto de área bruta locável desse fundo está disponível para alocação, está vago ou não. E aí essa vacância, ela pode ser expressa em vacância física ou em vacância financeira. Qual que é a diferença? Eu acho que pelo nome já dá para perceber. Vacância física, por exemplo, se eu tenho 10 lajes, vamos dizer, lajes corporativas, se eu tenho 2 lajes vagas disponíveis para aluguel, a minha vacância física é de 20%. Só que não necessariamente a minha vacância financeira vai ser 20% também. Vai ser 20% se cada laje tiver o mesmo valor de aluguel. Como a gente sabe que o valor por metro quadrado geralmente é variável, por exemplo, as lajes que ficam nos andares mais superiores vão ter um valor de metro quadrado superior às lajes inferiores. E aí não necessariamente essa vacância financeira vai ser igual. E aí eu acho mais legal a gente olhar para a vacância financeira, porque no fim das contas o que interessa é o rendimento, é o aluguel que o fundo paga. Outro indicador que a gente também precisa olhar, que é a inadimplência. Como a gente está falando de aluguel, vai correr o risco de o fundo sofrer inadimplência. Essa inadimplência vai ser considerada em relação à receita esperada do fundo. Então, se o fundo espera receber, vamos colocar em valores baixos só para a gente ter noção. Se o fundo espera receber 10 mil reais de aluguel e ele só recebe 8, então ele tem uma inadimplência lá de 20% também. Não é tão comum fundos imobiliários apresentarem uma vacância tão alta, mas durante esse período que ninguém esperava, você sabe do que eu estou falando, desse período dessa crise. Houve fundos, principalmente os fundos de shoppings, a gente conseguiu notar lá uma vacância mais elevada, alguns chegaram a mais de 20%, mas via de regra, isso não é tão comum, porque fundos imobiliários, via de regra, são inquilinos de primeira linha, são empresas de primeira linha de excelente qualidade, de excelente saúde financeira, então não é tão comum que a gente encontre inadimplências tão altas em fundos imobiliários como a gente encontraria se a gente tivesse uma carteira de imóveis alugadas a famílias, por exemplo. Eu coloquei aqui como um indicador também o preço, porque, pelo menos para minha opinião, por mais que a gente vise o longo prazo, o preço é extremamente importante na hora que a gente vai aportar o nosso dinheiro lá mensalmente. E o preço ele linka com 2 outros indicadores, que são o dividend yield e o PVP, que são extremamente importantes, mas que não podem ser analisados de forma isolada. O preço é o que vai estar lá na bolsa, é o que vai estar lá sendo negociado sozinho.
ele não quer dizer nada, mas quando a gente compara, e aí você vai entender. O dividend yield quer dizer a rentabilidade, quanto é que ele te paga de proventos, de dividendos. Na verdade, o nome mais certo é provento. Quanto é que do preço dele ele vai te pagar anualmente, no caso, se for um dividend yield anual, ou mensalmente, se for um dividend yield mensal. Então, se a cota do meu fundo imobiliário hipotético está sendo negociada a R$100 na bolsa e o fundo paga R$1 de proventos por mês, o meu dividend yield mensal é de 1% e o anual de 12%. Isso aí é bem simples. Logicamente, quanto maior for esse dividend yield, melhor, é mais dinheiro no bolso da gente. Isso aí é fácil de entender. Inclusive, eu tenho certeza que quando você for pesquisar fundos imobiliários, você vai buscar o que tiver o maior dividend yield. Isso na verdade, é um dos erros mais comuns do investidor iniciante, porque na verdade ele quer dinheiro, só que a gente precisa ver realmente se o fundo tem qualidade, se aquilo é recorrente. E isso você tem aprendido e vai aprender ainda mais ao longo desse mini curso. Outro indicador extremamente usado, tanto por quem fala aqui no YouTube, tanto pelos educadores financeiros que eu já ouvi falar, é o tal do PVP. O PVP é o preço que o fundo está sendo negociado em bolsa, dividido pelo seu valor patrimonial. E o que é o valor patrimonial? Se eu tenho um fundo que é dono de X imóveis, por exemplo, um fundo de tijolo, como você já conheceu, o valor patrimonial dele vai ser o valor de todos os imóveis somados e mais algum valor que ele tiver em caixa, subtraído por qualquer dívida que ele tenha. Então o imóvel anualmente ele é avaliado por uma empresa terceirizada, a gestora contrata uma empresa que não tem nenhum vínculo com a gestora, ela vai lá, faz a avaliação desses imóveis e aí apresenta o relatório lá. E aí a gente tem anualmente esse valor patrimonial atualizado para mais ou para menos. A gente sabe que imóvel ele deprecia ou ele se valoriza. Com fundos de papel, o VP, o valor patrimonial, ele é o valor contábil do que o fundo tem em carteira, que no caso são CRIs, outros fundos imobiliários, caixa e qualquer coisa que ele venha a ter lá, e mais uma vez subtrair qualquer despesa que ele tenha a cumprir, qualquer obrigação financeira que ele tenha a cumprir. Dado isso, a gente fala muito aqui que é importante, e aí como essa razão é o preço que está sendo negociado dividido pelo valor patrimonial, agora que você já entendeu o que é valor patrimonial, se essa relação for maior do que 1, isso mostra que o fundo está sendo negociado mais caro do que ele realmente valeria. Se ele for abaixo de 1, mais barato do que ele realmente valeria. O ideal, intuitivamente, seria a gente comprar quando esse PVP estiver abaixo de 1, aí a gente está comprando o fundo com um certo deságio. E o contrário seria desinteressante. Só que para fundo de tijolo, isso não é bem verdade. A gente não pode só olhar o PVP e constatar se o fundo está caro ou se está barato. Como eu já falei, essa avaliação dos imóveis tem um hiato lá de 1 ano, então pode ser que o valor já esteja defasado para mais ou para menos, e aí se eu estiver lá só mirando no PVP, investindo por causa dele ou deixando de investir por causa dele, quando atualizar isso, eu posso tomar um revés e aí perder dinheiro ou deixar de ganhar. Então é comum, não estou recomendando que você faça isso, mas é comum que os investidores de fundos de tijolo ignorem mais essa parte, até porque no longo prazo os valores dos imóveis físicos eles tendem a serem corrigidos pela inflação. E aí, ao longo do prazo, esse valor patrimonial, ele tende, caso não aconteça nenhum fato extremo e o prédio venha a desvalorizar, esse valor tende a ser corrigido pela inflação a longo prazo. É como se tudo bem se eu investisse nele, no fundo, com o PVP um pouco maior do que 1. Nada muito exagerado também. Já chegou a ter PVP aí de 1,6, completamente fora da realidade. Eu, pessoalmente, até 1,2 eu já fico sem querer investir tanto nesse fundo de tijolo. Nos fundos de papel, eu sempre busco alertar. Todo vídeo que eu falo sobre fundo de papel, eu bato nessa tecla. Fundo de papel é PVP, é 1, 1,01, 1,02 ou abaixo do que isso. Eu não quero mais nem saber. O fundo pode estar pagando o melhor dividendo do mercado da indústria imobiliária. Se ele tiver com PVP muito mais alto do que isso, eu não entro, eu estou fora. Bom, essa é a minha opinião de investidor prudente. Eu sei que tem gente que aceita pagar mais do que isso, porque o fundo está lá pagando muito. Então, quando você pega o dividend yield, compensa. Só que fundos de papel, a recorrência no pagamento de dividendo deles não é tão constante, porque a correção dos dividendos dele, dos proventos, está ligado ao IPCA, ao IGPM ou mesmo até ao CDI, e esses números
pelo menos os índices de inflação variam com frequência. Então ele pode estar pagando muito bem hoje, daqui a 6 meses, 2 anos, não está pagando. E aí quando ele deixar de pagar, é o que está acontecendo hoje, quando ele deixar de pagar muito, o preço dele vai diminuir, o pessoal vai vender as cotas porque ele não está pagando mais o que eles achavam que iriam pagar. E aí eu posso ter ganhado muito no provento e mais na frente perder no ganho de capital quando esse valor começar a baixar. Então para mim não tem muito sentido investir em fundos de papel quando o PVP está muito acima de 1. E lembrando que o valor patrimonial do fundo de papel ele não vai valorizar. Uma dívida ela não fica mais cara. Você pode até negociar ela com ágio ou deságio, a depender da qualidade creditícia se mudar. Enfim, isso pode ser negociado no mercado secundário. Os fundos de fundo, da mesma forma, a carteira do fundo imobiliário ela pode variar um pouco, só que no longo prazo ela não tende a valorizar a ponto de você compensar o investimento com ágio no fundo de papel que você fez. Sim, mas agora eu preciso de contato, informar aonde é que você vai achar isso tudo. E aí você pode achar esses indicadores em sites como Funds Explorer, como o Status Invest. Você pode jogar lá no Google o fundo que você está de olho lá, vai ter uma lista de sites. Você pode procurar também, e eu indico que procure, que leia o relatório gerencial. Para isso você coloca lá, vamos falar um fundo famoso aqui que é o MXRF. Então você digita lá no Google MXRF11 /espaço, né, RI. E lá você vai ter o site de relacionamento com o investidor desse fundo imobiliário. Lá você tem acesso aos relatórios gerenciais mensais que são divulgados pela gestora. Alguns fundos são mais fáceis de achar do que outros, particularmente os fundos do BTG Pactual, geridos pela BTG Pactual. Para mim é uma confusão para achar, eu sempre tenho dificuldade, mas depois que você pega a manha, isso fica bem tranquilo. No Funds Explorer, inclusive, você pode ir lá no ranking de FII e você pode usar o filtro lá de Dividend Yield, ver qual está maior, ver qual é o PVP que está maior, que está menor no caso, e você pode ir brincando lá e pesquisando e descobrindo novos fundos imobiliários nessa sopa de letrinhas lá, no famoso ticker, que é tão difícil de entender para quem não tem muita vivência, para o investidor até afasta. Na próxima aula eu vou falar dos parâmetros quantitativos dos fundos imobiliários, então eu vou citar a recorrência do pagamento de dividendos, eu vou falar sobre liquidez, sobre os inquilinos, sobre a localização, sobre a qualidade dos imóveis e vou também falar sobre diversificação. Então, se você ficou até aqui, realmente curte esse vídeo, se você gostou, se inscreve e ativa as notificações para que você acompanhe as próximas aulas, que você seja notificado assim que eu postar a próxima aula. E eu te vejo lá no próximo vídeo.